Isso é um trabalho para o canal Avante Fla. Para o alto e avante! Flamengo! Vamos tentar abstrair tudo que está fora, sabe que tem as coisas que estão fora, tá? Mas o jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação, e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminei melhor o primeiro tempo, voltei de novo acelerado e aí nós construímos, e aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entraram entrando bem, dando resposta. No es fácil jugar en estos momentos contra un gran equipo y hacer esta prestación. Jugar de esta manera, complicarlo, creándole situaciones. Por ahí tuvimos muchas situaciones y no las concretamos. Pero en el fútbol pasa eso. Yo les agradecí, le dije lo mismo que le dije a ustedes. Agradecí de estar en este club, de tener estos hinchas, tener estos tipos de jugadores y estamos luchando en algo difícil, pero vamos a luchar hasta el final. Con el equipo que tenemos vamos a luchar al final. Así que yo les tengo que agradecer a todos porque fue un partido intenso, muy lindo de jugar, muy lindo de ver. Y competimos, estamos compitiendo con los grandes equipos, así que se quede tranquilo que vamos a luchar hasta el final. Eso, le vamos a dar tranquilidad, lo vamos a trabajar y vamos a competir hasta el final. Yo estoy muy contento del equipo, del partido que se jugó. En el último partido que jugó, que yo me recuerdo y que lo estuve viendo al Flamengo, le ganó 4-0 a Vasco. Y hoy realmente fue difícil para ellos. Para nosotros también, pero para ellos también. Natália Ferrão, vitória do Flamengo com o Vasco, como disse ali, repetiu o Ramon Dias, competindo contra grandes equipes. Fez um grande jogo o Vasco ontem, mas o resultado é triste para o Vasco. Mas há quanto tempo não se vê o Vasco jogando com a qualidade e a competitividade que a gente tem visto nos últimos jogos com o Ramon? Concordo com ele, o Vasco não foi coadjuvante nessa vitória do Flamengo, pelo contrário. Dividiu o protagonismo em muitos momentos durante os 90 minutos com o Flamengo. O Flamengo tem uma qualidade técnica acima em relação ao Vasco hoje, ao elenco do Vasco, as opções que tem, inclusive vem do banco de reservas. O Vasco é mais limitado nesse sentido. E o Flamengo consegue ali no gol do Gerson a vitória. Mas eu não me surpreenderia se tivesse sido um empate ou até mesmo um resultado positivo para o Vasco na partida. O Flamengo ainda tem dificuldades, o Tite já começa a mostrar ali o seu trabalho e os jogadores já começam a assimilar o trabalho dele numa jogada de jogadores mais próximos, um jogo mais apoiado da sua equipe. É um time mais consistente também aos poucos, mas é começo de trabalho. E o Vasco aí tentando uma sequência. A derrota, é óbvio, não é boa, olhando para a pretensão do Vasco, que olha para a parte de baixo da tabela. E aí, mais uma das grandes oportunidades, né, Prof? Pelo rendimento dos dois times, foi o mais equilibrado o Flamengo e Vasco dos últimos X anos. Né? No Brasileiro, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Teve aquele 4-4, lembra daquele 4-4? Mas não foi assim. Jorge Jesus contra Luxemburgo, lembra? Mas não foi assim. Aquele jogo do Lucha, Hoje tem tudo de pagar. o Lucha só saía na boa. Ontem não foi isso. Ontem, se o Flamengo tinha o Arrasca, o Vasco tinha Payet. O Vasco foi presente, inclusive durante todo o jogo, mesmo depois de perder, de tomar o gol, tem a cabeçada do Verrete. O Vasco, teve muito Vasco nessa vitória do Flamengo. O Flamengo mais consistente, é verdade. O Flamengo está mais... Já tem aquela coisa da cara dos times do Tite, né? Aquela coisa mais gosmenta, assim. Gosmenta? O time do Tite é gosmento? Gosmento. Como assim? Time do Tite Você entendeu gosmento, essa, Eugênio? É gosmento. Não, tô aqui sem entender nada. Você entendeu, Natália? Os jogadores próximos, aquela coisa do saber sofrer. Quantos jogos o Tite ganhou na vida com essa cara aí? Com aniversário presente. Pelo Corinthians, pela seleção brasileira. Flamengo gosmento, ele pode sonhar com título? Faltava gol pro Flamengo. O Flamengo era muito disperso. Isso é bom. Isso é um elogio. Então é mais os jogadores mais próximos. Mais próximos, as linhas mais próximas. É novo, hein? Time chato de derrubar. O Flamengo tem que se tornar um time chato de derrubar.
como são os times do Tite. 9 pontos do Botafogo, pode sonhar com o título, o Flamengo? Você vê essa possibilidade? Claro que pode. O Flamengo não tem aquela história do não deixa chegar? Se ganhar, moral. 9 não chegou, não. Está chegando. Daqui a 2 rodadas tem um jogo decisivo no campeonato. Botafogo e Que Bragantino. é o jogo que o Flamengo está brigando lá para poder disputar no Maracanã. Flamengo e Bragantino. É. Que são os 2 perseguidores ali possíveis ao Botafogo. São os 2 times que deram uma escapada daquele pelotão de baixo e estão se lançando, ó, tô aqui. Se o Botafogo bobear, eu chego. E acho que esse jogo, sem ser a próxima rodada, a outra, no final de semana, esse jogo vai dizer muito de quem se candidata de fato a tentar alcançar o Botafogo. Um empate é perfeito pro Botafogo. O empate para o Botafogo é ótimo, porque segura ambos, né? Mas vamos esperar. Acho que o Tite, o professor usou um termo aqui, né? Time gosmento. E eu estava vendo e lembrando de uma música do Paulinho da Viola. Maravilha. Você gosta de Paulinho da Viola? Mário Mar, que daqui a pouco Grande vai estar aqui vascaíno. no Sport Center, adora o Paulinho da Viola. E tem uma música dele que é Argumento, que fala o seguinte: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O Tite foi o velho marinheiro ontem. Ele sentiu, o time do Vasco tá intenso, tá organizado, tá buscando o jogo, tá propondo o jogo. E o que ele fez? Leva o barco devagar. Não vou me expor, sabe? Deixa o Vasco quer ter a bola, o Vasco quer atacar. Vamos defender bem. Vamos fechar o bloco. Poderia ser também, não sou eu quem me navega é o... Poderia ser também, Também Paulinho da Viola. Mas essa é a questão, assim, o Flamengo, ele normalmente, ele é o dominante do jogo. Em praticamente todas as partidas. Você vai ver o Flamengo com a bola, no ataque, não que o Flamengo não tenha feito isso, mas ontem no jogo, o Vasco teve um pouco mais de posse de bola, teve mais finalização do que o Flamengo, e naquela estatística de gols esperados teve o dobro do Flamengo, mas quem venceu o jogo foi o Flamengo, porque soube se estruturar, se organizar. Isso eu tinha falado já no jogo com o Cruzeiro. É um Flamengo mais coeso, para traduzir o que o professor usou como gosmento, mais coeso, mais equilibrado entre defesa e ataque. Então a gente está vendo que é um time que volta mais para compor espaço, não é aquele time disperso que tinha espalhado que tinha com o São Paulo. Opa, os 2 volantes estão ali, segura, Pulgar e Thiago Maia, protegendo a zaga. O Gerson jogando pelo lado do campo, volta bastante. O Tite, ninguém toca o F, aperta o botão. Não. Mesmo assim, com tudo que vocês estão dizendo, o Rossi trabalhou, hein? Trabalhou, ainda assim, aí é mérito do Vasco. Isso é uma grande partida. O resultado tem que fazer um gol. Não fez o gol. Teve uma bola ali que o Zé Gabriel tirou de dentro do gol, quase. Depois de um escanteio, ela ficou pereiricando ali, o Verrete chutou, era só o Zé Gabriel entrar com a sola do pé e fazer um gol. Ele chutou a bola para trás, assim, não tinha mais goleiro na pequena área. Então, assim, acontece, é do futebol, o Vasco não conseguiu fazer o gol, o Flamengo fez. Teve uma boa oportunidade ali. E aquele gol tem alguns pontos específicos, assim. Por exemplo, no lance imediatamente anterior ao gol, o Tite pede ao Bruno Henrique para voltar e marcar um lance que ele acaba trombando com o próprio Payet. O Payet vai conduzindo a bola e quem tem que voltar para fechar o lado da marcação ali é o Bruno Henrique, sim. Do outro lado era o Gerson e pela esquerda era o Bruno Henrique. E o Tite faz a sinalização na beira do campo, vai ali! Ele chega atrasado, há um choque ali que o árbitro nem marca falta, né? Ele dá bola ao chão porque o Payet se machuca e o jogo fica paralisado por uns 5 minutos. Nesse período, ele tira o Bruno Henrique, porque ele percebe que não estava mais dando o equilíbrio defesa e ataque ao Bruno Henrique. Ele bota o Luiz Araújo, mas ele bota o Luiz Araújo pela direita e traz o Gerson para a esquerda. Sim. E no primeiro lance, após o reinício do jogo, é o gol do Gerson pela esquerda. Então tem o dedo do Tite. Já tínhamos Gabigol em campo também. Sim, o Gabigol tinha entrado um pouco antes no lugar do Pedro. Alguns instantes antes no jogo. Ele participa da jogada, né, o Gabigol? Participa da jogada. Uma jogada bem construída pelo Flamengo, mas no momento em que o Tite faz uma mudança tática. E depois disso,
uma vez estando em vantagem no placar, ele coloca Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta e coloca o Cebolinha no lugar do Gerson. Porque ele passa a jogar no contra-ataque. No Flamengo termina o jogo com Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, Gabigol na frente, visivelmente em melhores condições físicas, e o Everton Ribeiro para tentar fazer essa construção de passe para contra-ataque. O Flamengo não faz outro gol, mas ele traça a estratégia dessa forma. Vou usar a velocidade, vou usar o arranque, percebendo que o Vasco tentaria na reta final do jogo, como tentou, né, uma blitz um pouco maior. Foi um grande jogo de futebol, embora o placar pequeno, um grande jogo, um grande duelo tático, e o Flamengo venceu, tem que comemorar muito isso, segunda vitória com o Tite, mas também um jogo que o Vasco mostrou que tem condições de brigar para permanecer na primeira divisão. Próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Grêmio. O Grêmio e Flamengo, na verdade, porque é em Porto Alegre, e depois o Flamengo em Bragantino. Agora, olha a sequência do Vasco. A gente estava comentando, todos os jogos são difíceis para todo mundo, ainda mais nessa fase. O Vasco tem o Internacional na quinta-feira em São Januário, uma pedreiraça no Inter. Depois de enfrentar o Internacional, em casa, o Vasco sai para enfrentar o Goiás, confronto direto, no domingo. Esse domingo próximo agora, Goiás e Vasco. Depois de enfrentar o Inter e enfrentar o Goiás, Cuiabá e Vasco. Outro jogo fora de casa. E para fechar os 4 próximos jogos do Vasco, Vasco e Botafogo. No Raulino de Oliveira está marcado, dia 5 de novembro. Olha a sequência, os 4 próximos jogos do Vasco. É só pedreiro. É sempre pedreiro, mas vamos lá. O Inter fora de casa não é o mesmo Inter do Beira-Rio. Não é o mesmo? Não é. Inês Valência não joga, Alan Patrick. O desempenho é diferente. Olha o desempenho. A gente falava até na rodada passada do quanto São Paulo e Internacional se assemelham no desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro. São Paulo não venceu fora de casa. Isso não quer dizer que o Inter não possa vencer o Vasco fora, pode. Exato. Mas ele tem tido, ao longo do campeonato, um desempenho muito inferior fora de casa àquele que ele possui jogando no Beira-Rio. Cuiabá, Goiás. Goiás é um time que está ali lutando adversário direto. Então, tecnicamente, vai ser um jogo de muita garra. O Goiás se fecha bem. Deve ser na Serrinha, né? Mas, tecnicamente, não é um adversário, em termos técnicos, muito superior ao Vasco. Está no mesmo bolo ali do Vasco. Então, não é desespero. É na Serrinha. E aí o Botafogo, sim, é o Botafogo que vai estar brigando por título, que vai estar precisando muito de resultado. Antes do Botafogo tem o Cuiabá. Cuiabá é outro. Arena Pantanal. É outro que não é muito superior ao Vasco. Está na tabela acima do Vasco, não muito, mas não tem jogado melhor que o Vasco. Então, não é a pior das tabelas, não. Acho que é uma tabela que o Vasco tem oportunidade de fazer alguns pontos aí para tentar se manter fora, sair da zona de rebaixamento. Se fosse antes do Ramon, eu diria que não. Mas agora com o Ramon e com a chegada dos jogadores, a pedreira aí é o Botafogo. Tem que dar graças a Deus que tem os confrontos diretos, que é a chance de puxar o outro. Eu gosto de ter confronto direto numa situação dessa. Eu quero ir pro pau com quem tá brigando mas comigo. quando você tem perspectiva, né, professor? Então, mas o Vasco hoje é um time que pode pensar em ganhar do Goiás fora. Pode pensar em ganhar do Cuiabá. O Cuiabá ainda não tá nesse bolo, mas dependendo do que acontece no caminho, tem Cuiabá e Corinthians. Não tá seguro fora, não. Não, também acho que não. Tá seguro. São 2 jogos acessíveis, um jogo com o Inter, que eu acho que esse Vasco tão forte quanto o Santos na Vila, não. Mas... Não, contra o Inter eu acho que é um jogo... Conseguiu levar 4 gols desse Santos. Conseguiu o Vasco. Naquele momento, né, Abel? Mas o Vasco mas a oscilação, é mais confiável que o Santos. Não, mas a oscilação acho que vai acontecer como tem acontecido com todos os times. Inclusive o Botafogo agora. Isso eu acho que é natural. E aí, óbvio, quando você tem uma qualidade técnica, um trabalho de longo período, a oscilação ela fica um pouco mais minimizada. Agora, quando você está numa briga por zona de rebaixamento, que você, quando pontua, respira só um pouco, mas os outros vêm atrás, pontuam e fica essa bola de neve, é natural. E uma hora tem que pagar a conta. Por que agora tem que ganhar do Goiás fora? Porque perdeu do Goiás em São Januário. Exato. No turno. Então, é isso. Mas o mais importante é que o Vasco vem apresentando futebol. Vem. Né? Muito melhor do que apresentava. No geral antes. vem. No geral vem mesmo. Mesmo quando não... Por exemplo, ontem, quando perdeu o jogo, ele fez um bom jogo. Não é um futebol que sobra, né? Não é mas é um futebol que compete. É que demorou, né? Disputa. Demorou. Demorou pra reagir. Se você pegasse só o segundo turno, eu acho que não estaria disputando o título, nem vaga para Libertadores, mas estaria muito mais tranquilo em relação ao rebaixamento. O Vasco é o passivo. Passivo de pontos aí. É que sai muito de trás, né?
Quando o Ramon Dias assumiu o Vasco, o time tinha 9 pontos. Exatamente. Era o lanternão. O Vasco fez 16 pontos no primeiro turno, não foi isso? Em 19 jogos ele fez 16 pontos. E agora ele já fez 14, só que ainda faltam 10 jogos para acabar. Então ele fez 14 em 9. Olha ali. Em 9 jogos no segundo turno, ele fez 14 pontos. E no primeiro turno, com 19 jogos, ele só fez 16. Ele tem 30. Se você Ele pegar vai fazer muito mais pontos no segundo Se você pegar o segundo turno dessa galera que tá embaixo, Bahia, Santos, Vasco, Goiás, em relação ao que foi o primeiro turno, eles não estariam, entre aspas, brigando para cair. Aí essa turma Por de isso que o baixo... segundo turno, em geral, é mais difícil para todo mundo. Essa turma de baixo tem quem não tenha ponto, tem quem não tenha bola, tem quem não tem os não dois. tenha ponto e não tenha bola. O Vasco não tem ponto, mas no momento tem bola para sair dessa situação. O Bahia, que agora deu uma disparada, não tem ponto, mas tem bola. O Corinthians e o Cruzeiro têm mais ponto que bola. Pela bola que eles não estão jogando, eles têm até ponto demais. E o Santos? O Santos não tem ponto e parece que agora oscila não na tem bola. bola e não tem tranquilidade, né? Depois de um 7-1, É o Diga, jogo amigo Leão. Curitiba vai ser difícil. Vamos na hashtag Olha aí, F360BR. eu gosto. Eu sabia que você... Eu gosto. cadê o Fernandinho do Cavaco? Alô, Fernandinho do Cavaco, volta pra gente. Não tem o Fernandinho Ele do mandou Cavaco? mensagem ontem Mandou? na transmissão lá da Premier League que eu Eu tava acho fazendo. que ele mudou o Sábado, horário né? dele. Mas tem o Flabaia. Olha que mistura, hein? Não acho que o Vasco merecia um resultado melhor. Eles tiveram apenas uma chance de gol, que foi na defesa do Rossi. O Flamengo teve algumas. Cabeçada do Arrasca no primeiro tempo, falta, chute de fora da área, cabeçada do Fabrício Bruno na trave, etc. Inaraí de novo conosco. Bom dia, Inaraí. O Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre. O Fla hoje está organizado. Talento com organização. Resulta em vitória, disse a rubro-negra Inaraí. Inara. O Vasco finalizou 7 vezes no gol. Contra 5 do Flamengo. Tô falando só a finalização no alvo, né? O Flabaia e a Inaraí tiram um manto rubro-negro. O gol... Não, o Flamengo teve Estão gol no certo, resto do o jogo foi bom. Mas o Vasco O teve gol um. mais perdido pelo Vasco não foi pra fora nem defendido. Como eu falei, o Zé Gabriel tirou a bola do gol, deu uma de zagueiro. Caetano Júnior, se os jogadores do Brasil melhorarem, pode ser que o Tite convoque para a Seleflá. Sim, estou mais iludido que a noiva do Rafael Prats, achando que ele vai marcar a data. Malvadão 2024 está só aquecendo. Ué, agora o Caetano Júnior entrou no time lá do... Como é o nome do... que fala sempre... Professor? É o professor. Não, que fala do casamento do Prats. Não, esqueci. professor. Igor Brunelli. Igor Brunelli, é verdade. Caetano Júnior é amigo do Igor Brunelli. Temos Eugênio Leal na nossa tela para mais um Olho Leal, agora falando de Flamengo e Vasco, Eugênio. Vamos ver o gol do Flamengo. O lance do gol do Flamengo, repito, que essa jogada aqui não foi falta. A gente está vendo aqui, o árbitro paralisou o jogo devido a um choque entre 2 jogadores do Flamengo e um do Vasco para atendimento médico. A partir daí houve substituições e o jogo se reinicia nesse instante aqui com posse de bola para o Flamengo. E aqui a gente já vai ver as mudanças que ele fez no time do Flamengo. A bola vai girar aqui do Léo Pereira, vai lá na direita no Wesley. A gente está vendo aqui o Flamengo muito bem postado, organizadíssimo. Na sua linha de 4, o Wesley aqui não está saindo com 3, tá? Está saindo com 4. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. À frente desses 4, Thiago Maia e Pulgar. Olha ali, tudo bonitinho. A gente vai ter já nesse lance aqui pela direita o Luiz Araújo, pela esquerda o Gerson, Arrascaeta e Gabigol mais à frente. Então a bola está rolando daqui. Vai lá na direita, tá tudo fechadinho, não tá? Vasco jogando num 4-3-3, que sem a bola vira um 4-1-4-1. Tem um primeiro volante, linha de 4 e um homem na frente. Tá? Já é o Orelhano aqui pela direita que tinha acabado de entrar no lugar do Paê. O Flamengo vai girar essa bola sem achar o espaço, tá marcado ali no meio campo, né? Não tem como fazer aquela jogada fluir. E aí inverte aqui para o lado esquerdo. Vai encaixar um passe justamente nas costas do Orelhano, para o Gerson. Chegou no Gerson. E aí, só para voltar um pouquinho antes do Gerson, perceba o movimento do Thiago Maia, que está marcado pelo Paulinho. Ele vai entrar nas costas do Paulinho e se oferecer para receber o passe. Quando o Gerson recebe a bola, o Paulinho não acompanhou. E aqui começa. Chegou atrasado o Paulo Henrique, que era o lateral direito do Vasco. Um pouquinho tarde, permitiu ao Gerson girar
e fazer essa bola chegar até o Thiago Maia. Quando chega no Thiago Maia, o Paulinho já está atrás da jogada. Mais liberdade para o jogador do Flamengo receber essa bola. Tudo vai ser nessa velocidade. E aí, de novo, o Thiago Maia vai fazer o mesmo passe que ele recebeu do Gerson, vai fazer lá na frente para o Gabigol, que vai chegar na frente também da marcação do Vasco. Está atrasado ali no caso o Medel. Enquanto isso acontece, sai da área o Gabigol, como centroavante lá o Arrascaeta. Aqui atrás, o Gerson vai se antecipar à marcação do Vasco e vai fazer a movimentação para a área. Você vê que tem outros jogadores do Vasco que estão na frente dele. Essa é uma chave do gol também. O cruzamento vai ser interceptado pelo Léo, mas olha como chega rapidamente na frente dos jogadores do Vasco, o Gerson para bater. A bola ainda desvia no meio do caminho e vai morrer na rede. É um Flamengo estruturado, organizado, entendendo os espaços possíveis. O Gerson, na sua primeira jogada pelo lado esquerdo, talvez tenha confundido um pouco a marcação. Ué, cadê o Gerson? Não está na direita, está na esquerda. Demora a chegar a marcação. A movimentação inteligente do Thiago Maia se antecipando ao Paulinho e o passe dele na ponta abrindo para o Gabigol, que sai como um jogador de lado, mas fundamental, o Gerson perceber, ali vai dar rebote para mim. Ele corre e chega antes da marcação do Vasco para chutar e fazer o gol. Thiago Maia, que vocês ficaram defendendo várias vezes, tem que sair do time. Olha aí, jogador de bola. Não é, professor? Às vezes é como você utiliza o cara, né? Possibilidade que você dá para ele. E o suporte que você dá para ele, né? Esses volantes, eles têm muito a crescer com o Tite. E é fundamental essa linha de 4 com 2 volantes fixos, dando uma sustentação para o time. E os jogadores de lado do ataque voltando para ajudar no bloqueio. O Gerson tem se transformado no principal jogador do Flamengo ultimamente, não só pelo aspecto técnico, mas também pelo aspecto tático. Contra o Cruzeiro, o Flamengo se arrumou quando ele foi para a direita. Ontem, contra o Vasco, ele começou na direita e o gol sai quando ele sai da direita para a esquerda. Ele inicia a jogada do gol e acaba finalizando essa mesma jogada. É um jogador que a gente já conhece, né? O Coringa do Flamengo, que dá ao Tite muitas possibilidades de uso durante a partida e isso ajuda a iludir o adversário. Por isso, concordo muito com o nosso amigo Rafael Prates, que sempre nos assiste. Quando o Rafael Prates disse, para mim, é o Adílio dos tempos modernos. Concordo, o Rafael Prates tem razão. Você que fala isso, Adão. Sim. Não, comparação é o Prates. Amigo Rafael Prates. Prates gosta de comparação. Adora. Ele prioriza as comparações. Menção honrosa a participação do Gabigol, hein? Gabigol não é jogador de se jogar fora, não. Tá querendo cavar uma vaga para ele? E o Tite traz isso, hein? O Tite faz com que todo mundo fique mais ligado, mais atento. Parece um time como um todo de jogadores mais focados em trabalhar, em ganhar espaço, em entender o coletivo. Acho que o Tite traz uma aura de respeitabilidade, usar isso aí, beleza. que faz com que todo mundo entre um pouco mais dentro da ideia de profissionalismo que ele e sua comissão técnica trazem. Isso faltava ao Flamengo. E eles estão conseguindo dar, pelo menos nesse início, a sensação é de que todo mundo... Opa, agora tem alguém aqui que a gente precisa respeitar e trabalhar junto. E parece que é esse o caminho e é muito positivo. Falamos muito de Flamengo 1, Vasco 0, amigo Eugênio Leal e você que nos acompanha no F360. E agora vamos falar